Gratidão, amados irmãos, que Yahweh possa abençoar a vida de cada um dos amados irmãos, né? Sabendo que nós estamos crescendo nessa medida que Yahweh quer que a igreja cresça, né? Nós todos estamos crescendo na medida que Yahweh quer, que é o tempo dele, não é nosso tempo, né? Que é esse tempo de 1260 dias, a qual Yahweh está nos esclarecendo, né, irmãos? Esclarecendo segredos maravilhosos, tudo na medida do crescimento da igreja. Vamos estar fazendo invocar para a gente estar dando início. Papai amado, papai querido, gratidão é a primeira palavra, papai, que temos diante de tantas revelações, tantos entendimentos. Nós somos eternamente gratos por todo maná, toda palavra que nos fortalece, toda palavra que tem capacitado os irmãos, aqueles que estão atentos à tua voz, papai, aqueles que estão se desfrutando, papai, no tempo certo, assim como está escrito na tua palavra, aqueles que comem na hora certa, papai, não para se banquetear, mas para refazer, papai. Ó, papai, continua nos instruindo, papai. Estamos aqui prontos a ouvir a tua voz e prontos, papai, a fazer a tua vontade, papai. Usa o teu servo, abençoa, papai, os irmãos, fortalece cada irmão, todos, papai, que têm se dedicado arduamente, papai, que não são preguiçosos, mas que se dedicam, papai, dia após dia, papai, até chegarmos ao pleno entendimento da verdade do Filho de Yahweh. Ó, papai, nos ajude e nos fortaleça, papai, porque temos depositado nossa plena confiança em Ti, ó Pai, no Teu braço, e não seremos confundidos, papai. Gratidão eterna. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Irmãos, gratidão, papai, aos amados irmãos. Como é que tá saindo minha voz aí, irmão Nathaniel? Tá saindo audível? Tá saindo boa? Está um pouco distante ainda. Deixa o celular mais perto de você, igual você pôs. Tá. Faz o enquadramento, mas tá pegando. Mas vou falar mais alto. Vou falar mais alto. Aí vai dar para os irmãos estar escutando, né? Então, amados irmãos, a gente fica muito maravilhado diante de tamanho esclarecimento que a igreja está tendo, né? Nesse tempo que a gente está nessa terra. E a gente sabe que o quê? Por isso que a nossa palavra hoje, que é traga para a igreja, hoje é o consolo, né? Por isso que nós temos hoje nosso meio anjo que traz para a igreja uma palavra de consolo. E esse é o nosso consolo. O que a gente lembra ali, né? Quando o corpo ali, né? De Auschwitz ali, né? A gente vê o corpo ali quando foi para ser emadeirado, ali a gente viu que ele estava em grande angústia ali, né? As vestes ali salpicaram-se, né? Ali sangue, começou a suar sangue. E a gente vê que ali o quê? Que ele foi consolado. Então foi um momento difícil. E assim também, Filadélfia, nesse tempo que nós estamos também nessa terra, não é um momento fácil. Não é fácil, irmãos. Por que não é fácil? Porque nós saímos da nossa pátria. Saímos da onde? Da nossa morada celestial. Por isso que Salmo 137, né? Se eu estiver enganado, é Salmo 137.
Salmo 137 que fala que, né, como poderemos, né, cantar um cântico novo se nós estamos na onde? Em terra estrangeira. Nós dependuramos nossas harpas, né, e nós estamos o quê? Fala que eles nos pediram canções, mas como que nós podemos cantar se nós estamos longe da nossa pátria, né? Então não temos como. Então, por isso que eu quero a oração que o irmão André fez aqui, nós estamos nos refazendo. E o nosso consolo, o consolo da igreja, hoje é a palavra que nós meditamos, que é uma palavra que vem de Ial, por isso que em Salmos 1 fala, né? Feliz o homem que medita na palavra dia e noite. Dia e noite. Por que é feliz esse homem? Porque esse homem ele é feliz que medita nessa palavra de dia e noite, porque ele vai escapar da tribulação. Por isso que ele é um homem feliz, feliz o homem que medita na palavra de noite. Por quê? Porque ele é como uma ave plantada à beira de águas cristalinas. Qual é essa água? O anjo, a qual conduz a igreja. Por isso que fala, em seu tempo, na estação própria, o verão é o tempo nosso, é o tempo do verão. Na estação própria, ela produz seu fruto. E por isso que a igreja hoje já está produzindo. Por isso que a igreja hoje já está produzindo frutos bons, muito bons, que é a passagem de Jeremias Hermial, né? Que fala figos bons, muitos bons. Esses vão ser colhidos. Por quê? Porque estão produzindo. Estão produzindo. E essa produção da igreja, por estar produzindo, agrada Ial. Por isso que essas primícias das primícias vai ser entregue a Ial. Porque Ial agradou-se deles. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando eu vejo Paulo Paulo, ele fala, eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e só me resta esperar a coroa como foi me prometida, mostrando ele completou um bom combate e guardou, ele não que de forma alguma ele abriu mão da fé que a qual estava com ele. Por isso que essa palavra ela volta a se repetir no nosso tempo. Por que ela volta a se repetir no nosso tempo? Porque aquele que guarda a fé, aquele que guarda a fé, quem está guardando a fé, vai ser um vencedor. É importante a gente voltar nesses pontos. Por quê, irmãos? Porque quando a gente rumina, a gente medita de tanta palavra, uma palavra tão maravilhosa que é trago, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a semana rodando e ao sempre trazendo alimento. Não tem como não se regozijar, não se maravilhar diante de tanta palavra. Não tem como. Papai, ele comentou, né? A gente vai entrar nesse ponto hoje. Quando a gente lê Judas 1,6, ali a gente entende celestialmente quando aqueles anjos, né? Eles perderam a primogenitura, né? Eles perderam a primogenitura. Eles perderam a primogenitura por quê? Porque eles foi unir-se a seres de natureza diferente ali. Quem? Foi se unir a Lúcifer. Ser de outra natureza, foi se adornar com Lúcifer. E como a gente sabe, né? Foi trago na palavra, a gente sabe que eles receberam a punição por isso. Eles receberam a punição. Por isso que parte dos querubins, junto com os anjos, eles foram presos na onde? No abismo. Estão na onde? No abismo. Foi uma punição para eles. Por quê? Porque eles foram após outro. Eles foram após outro. Bom, Anderson, Sim. está um pouco longe ainda. Será que não é só... só... um pouco longe o áudio. Deixa eu perguntar um dos irmãos aqui, não sei se é só para você, Natanael. Deixa eu ver com outro irmão aqui. Irmão Elton. Paz de alto, irmão Elton. Tá bom, irmão Elton? O meu áudio tá bom? Paz de alto. Tá cortando bastante.
O celular tá com capa, irmão? Mas não interfere não, porque a minha capa, ela não atrapalha a saída de som, não. Eu trouxe mais próximo de mim, aí você vê agora se ficou bom. Tá meio robótico. Ele tá um pouquinho cortando, né, do áudio aí, o pessoal tá até me chamando no privado aqui para falar também, que tá cortando. Aí eu tô Qual é fazendo... o nível de bateria dela aí, como é que tá? Tá ok, estou fazendo um reajuste aqui, a gente está só trocando celular aqui, tá bom? Guarda um momentinho aí que a gente já está fazendo um reajuste. Gratidão, viu? Pela observação aí, viu, irmão Marco e irmão Nataniel. A paz de alma chamou Nataniel. Como é que tá minha voz agora? Fala de novo aí, irmão. A paz de alma, irmão, como é que tá minha voz? Melhorou um pouco, sim. Melhorou um pouco? Tá bom ou tá mais ou menos? Tô pensando que isso é bom aí do outro lado agora, irmão. Tá mais ou menos ainda, mas tá melhor do que o seu. Tá melhor, né? Tá saindo, então, tá dando para ouvir, então, do outro lado. Deixa eu perguntar um dos irmãos aqui, só para ver, irmão. Irmão Elton, tá saindo bom aí a voz do outro lado, irmão Elton? Gratidão, papai. Irmã Cida, tá saindo bom? Então, os irmãos deu ok. Irmão Wilson, irmã Delminha, tá bom? Então, gratidão. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Próximo do telefone aí tá bom. E permaneça assim, irmãos. Então, tá bom. Então, gratidão, papai. Então, irmãos, a gente estava... Gratidão, papai. Então, como a gente estava conversando, né? Vamos voltar para cá, vamos voltar ao foco. Até os irmãos fazendo um reajuste aqui. Então, a gente estava falando o quê, né? A gente estava conversando sobre aqueles que perderam, né, a primogenitura. Perderam a primogenitura por quê? Porque eles foram seguir outro, né? Foram unir a outro ser de natureza diferente. Então, quando a gente pega, amados irmãos, a gente pega a condição de punição, né, daqueles ali, foi o quê? Foi o abismo. Eles foram, a punição deles foi o quê? Foi o abismo, né? Então, mas por quê? Porque foi após outro conselho, os maus conselhos. Os maus conselhos. E aí você vê que no Éden é semelhante. Por isso que as coisas terrenas, elas são semelhantes às coisas celestiais. Por isso que quando a gente pega no Éden, houve também a falta dos bons conselhos, foi após os maus conselhos. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Para a gente começar a adentrar no texto, a gente vai abrir primeiro Provérbios 3. Vocês vão começar a ouvir um pouco mais eu falar sobre o Provérbios também, irmãos. Provérbios 3. Provérbios 3. Gratidão, irmã Adriana. Provérbios capítulo 3. Fala assim, ó. Provérbios 3:1, página 1024. Meu filho, não esqueça minhas instruções. Guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos. Primeira parte, quero que vocês gravem essa palavra. Dias e anos. Porque te trarão longos dias e anos. Então, longos dias e anos não morrerá. Dias e anos. Vida eterna. Por isso que fala, na minha mão direita, longos dias. Na minha mão esquerda, riqueza e honra. Por isso que fala, porque te trarão longos dias e anos. Então, uma vida eterna, sem passar pela morte. Vida e prosperidade. Aí, igual eu tinha falado para os irmãos, qual prosperidade? A promessa da mulher
ser uma geradora de filhos, ser fecunda. Ser fecunda. Ela ia gerar filhos. Mas aí entra as falsas promessas. As falsas promessas que aconteceu no Éden, a qual a mulher ela deixou de ouvir na virada do dia as instruções de quem ela deixou de ouvir as instruções. Ele, o homem, na verdade, deixou de ouvir as instruções, irmã Angélica. Quem vinha lá, na virada do dia, trazer para ela os conselhos para eles, os conselhos, as instruções. Quem? Irmã Júlia. Concorda com ela? Irmã Adriana. Exatamente, Yauxa Micaial. Então, Yauxa Micaial era ali que trazia as instruções para ela, para eles na virada do dia. Eu falo para eles porque era para o homem e o homem instruía a mulher. Então, quando aqui Provérbios 3 fala, meu filho, não esqueça minhas instruções, é a instrução que era dada. Guardai no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias, não morrerás. Não morrerás. Longos dias e anos, e vida e prosperidade. Uma prosperidade dos dois. Quem? O homem e a mulher, ser geradores de filhos. Porque a promessa de Yahvé é essa. Por isso que quando Yahvé vira para Abraão, fala, Abraão, sai da tua parentela e toma o deserto, eu te mostrarei o caminho, será pai de uma grande multidão. Olha para a areia do deserto e as estrelas do céu, conte, porque assim será a sua descendência. Então, a vontade de Yahvé sempre foi de que multiplicasse. Assim foi com os seres criados, como com os querubins e como os anjos. Sempre o quê? Que povoasse, gerasse mais e mais e mais, sejam fecundos. Então, esse ponto a gente vai compreendendo. Isso eu sei que os irmãos tiram de letra. Então, houve uma promessa a qual eram instruídos ali no Éden. Aí a gente tem que voltar uma mensagem que é maravilhosa que o papai trouxe, de Judas 1,6. Aí fala que eles perderam a primogenitura por ir a seres de natureza diferente. Mostra a condição que quando voltamos para o Éden, a condição da mulher, ela ia outro ser, ela ia tomar, a igreja ia tomar, a mulher ia tomar um ser de outra natureza. E aí, nós lemos aqui em Provérbios 3 que fala, meu filho, não esqueça as minhas instruções, guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, não morrerás. Então, você já grava essa palavra, não morrerás. Não morrerás. Aí, quando você lembra de Judas 1,6 que fala que não ia após outro, porque era o que? Era proibido você unir a outro ser. Por isso que a gente lembra da semente, que a semente não pode ser plantada, duas sementes de espécies diferentes no mesmo campo, para que ela não cresça híbrida. Não cresça híbrida, mas é plantado uma só semente no campo, para conservar aquela semente. Para conservar aquela boa semente. Aí a gente vai entendendo as parábolas, irmãos, isso que está o segredo, isso que está as maravilhas, tudo para a gente voltar tudo nesses inícios. E ao não permitindo que vai após outro, porque vai ligar a outro ser, vai misturar a outro ser, sementes diferentes. Terrenamente, celestialmente, seres se misturando.
Cada um tem uma função, cada qual no seu quadrado, como diz o ditado popular. Mas não foi assim que aconteceu celestialmente. Eles se uniram a outro ser, por isso foram para o abismo. Punição para eles. Aí a gente vai abrir, irmãos, a parábola do semeador de Lucas 8. Ó, quanto nós falamos dessa parábola, hein? O semeador. Parábola do semeador, Lucas 8. Lucas 8, versículo... Lucas 8, 4. Página 1802. Reunindo-se numerosa multidão de cada cidade, vinha até ele, e aos falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ó, o semeador saiu a semear. Saiu a semear sua semente. Ao semear, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte sobre as pedras, caiu sobre as pedras, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, e deu fruto, ao cêntuplo, 100 por 1. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, quando fala a condição que essa semente ela cai em terra boa, o que você entende, Madriana? Que terra boa é essa? Exato. Quando fala da terra boa, aqueles corações que ouviram a boa palavra, a terra boa. Por isso que fala finalmente, finalmente, tempo do fim. Finalmente, tempo do fim. A semente caiu em terra boa. A semente é o que, irmã Edna? A palavra. A semente é a palavra que caiu em terra boa. E o semeador? O semeador Yalcha Micael. E terrenamente? Micael. Aquele que saiu semear. Ao trabalhador. Aquele que está trabalhando. Cultivando a sua terra. Então, tem que a gente está indo bem. Que aí a gente vai entendendo. O semeador. O semeador. O semeador. O semeador. Eu quero que os irmãos fiquem assim, fica bem assim, que fica chicletinho na cabeça para os irmãos não esquecer mais. Semeador. Agora nós vamos na parábola de Mateus, no anátema. Fala assim, não, irmão, vamos ler o anátema. O que mais a gente, quando traz, tem falado sobre Mateus, ali, Matitial, que é o anátema, que aponta para quem? Jesus Emanuel. O antimachia. Que é Mateus mesmo, é Matitial. É Mateus mesmo, né? É Mateus mesmo, é isso mesmo, bem lembrado, viu? Quando você pega o livro de Mateus, ele aponta para Emanuel, o antimachia. Por isso que quando a gente pega os descendentes, né, ali da genealogia de Lucas e de Mateus, está apontando completamente ambos diferentes. Da genealogia de Lucas aponta para Natã, que vem de Davi. E na genealogia de Mateus aponta para Salomão. Aí foi teu último estudo, né? Que foi feito também na quarta-feira de 2 Crônicas 9. Que a gente sabe ali, né, que a rainha de Sabá, ela foi consultar ali quem? Salomão, por causa da sua sabedoria. E chegava para ele quantos ciclos de ouro? Ali, talentos de ouro. 666. 666, que é a conexão com o quê? Com Apocalipse 13, 16. Que esse é número de homem. 666. Aquele que colocar o número da sua marca. 666. Então, apontando dois pontos completamente diferentes. Pontos opostos. Mostrando Mateus apontando Salomão, trazendo ali, no caso, a gente vendo o Emanuel, e ali
a descendência, voltando ali a genealogia de Lucas, que já é voltado para o fruto dos tempos do fim, que é Micael, o fruto do final. Aí nós lemos aqui em Lucas, que nós lemos o quê? O semeador. Lucas, nós lemos o semeador que saiu a semear. Aí nosso tempo a gente sabe aquele que saiu a semear. E Maedna respondeu, e lá em cima Ial chama Micael, semeador, certíssimo. Saiu a semear a boa semente, a palavra. Aí nós não lemos em Provérbios 3 que fala, filho meu, observe as minhas isso? A palavra. Observe as minhas instruções, a palavra. E terá longos dias, vida eterna. Não morrerás. Está entendendo aí, irmão? Não morrerás. Só semear boa semente. Aí nós vamos agora no anátema de Mateus. Eu quero que os irmãos me façam só lembrar onde que está. Eu acho que isso é Mateus 13. Abre para a gente. É Mateus 13? Vamos lá. Mateus. Mateus 13, 24. Hã? É 13, 4. Mateus o quê? 13, 4. É 13. Isso. Não, é Mateus 13, 24. Eu quero Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Aí vocês vão ver, irmãos, olha para vocês verem. Quando a gente pega o livro de Mateus, a gente sabe que é apontando para Emanuel, certo? Trouxemos várias vezes, apontando para Emanuel, apontando para Emanuel, apontando para o Antimachia. No livro de Lucas, a gente vê que não tem essa passagem de deixar duas sementes ser plantadas no mesmo campo que elas cresçam. Mas no de Mateus tem. Aí você fala assim, não, irmão, mas que sentido tem não ter do Lucas, mas tem Mateus? Vamos tirar proveito de quê? Aí vocês vão entender. Não é porque vamos tirar proveito porque estava escondido. Estava escondido porque isso aconteceu lá atrás no Éden. Se você não entender essa passagem, você não vai entender o Éden, irmãos. Verdade. Aí vocês vão entendendo. Por quê? Porque foi ocultado. Aí nós vamos ler para vocês entenderem. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente. Aí nós lemos de Lucas. O homem que saiu semear a boa semente. Certo? No campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou. Está tendo outro semeador também. E veio o inimigo. Veio o inimigo. Veio e semeou o joio no meio do e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, no caso, a desenvolver, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Mestre, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Como está cheio de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram: queres então que vamos arrancá-los? Ele respondeu: não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Eles é tão assim, sutis, que coloca o mestre, aquele que plantou a boa semente, que fazendo a aceitação também de uma semente ruim, que é o joio.
e permitindo que essas sementes ambas cresçam juntas. Que essas duas sementes ambas cresçam juntas. E aqui mostra que fala que teve um semeador também, o inimigo, que veio também semear. Espera aí nós não falamos aqui que o semeador, Micael, celestialmente, Yahshua Micael, saiu semear boa semente, a palavra. Nós lemos Provérbios 3. O que nós lemos Provérbios 3? Filho meu, guarda as minhas instruções, a minha palavra. A palavra sendo semeada. E a palavra sendo semeada, a eles era qual? Vocês vão ser fecundos. Vocês vão ser fecundos. Vocês vão produzir. Vocês vão ser fecundos. Vocês vão produzir. Por isso que fala em Provérbios 3. Filho meu, guarda as minhas instruções. Porque vocês vão ser fecundos. Que é a prosperidade. Que alcançarão longos dias. Vida eterna. Não morrerás. Não morrerás. Aí na palavra do anátema de Mateus aqui, que não está no livro de Lucas, vocês acham que é coincidência uma parábola falar exatamente e contra quando fala que nas regiões celestiais, conforme Judas 1,6, Ial puniu porque eles foram se unir a outro ser? Aqui no livro Anátema fala que não pode deixar crescer juntos, indo contra uma ordem de algo que começou celestialmente, uma ordem que já começa celestialmente. Não pode, de forma alguma, não é à toa que houve punição para eles, não pode, não pode. Aí o livro fala que o mestre, ele permite crescer. Lá atrás, conforme a gente leu Provérbios, e a gente vê o início da criação do homem, Adão, e a mulher, eles eram instruídos na virada do dia. E as instruções, estudos antigos, quem está estudando, está acompanhando, está compreendendo. Que a promessa era que eles iam serem fecundos, eles iam gerar filhos, mas não era no tempo deles. Mas ali junto, Satanás também veio trazer falsas promessas. Veio trazer falsas promessas. Que entra essa palavra que fala do semeador que veio também semear. Que veio também semear. Ele veio semear e deixar o quê? A semente dele, que é o quê? Que é o joio. Irmãos, não é por acaso que eles esconderam isso em Mateus, eles esconderam isso em Mateus apontando para Emanuel. Nós estamos falando sempre de quê? Emanuel. Livro de Mateus, Emanuel. Livro de Mateus apontando para Emanuel. Falsas esperanças, apontando o quê? Que a mulher, ela também poderia ter filhos. A mesma palavra que Yahshua Micael, ali na virada do dia, trazia para ela e falando, vocês vão ser fecundos, vocês vão ter filhos, vocês vão gerar e vão ter uma descendência, vão gerar. E a serpente, ali, ela fez a mesma coisa. Ela semeou também a sua palavra. E ela semeou, a qual esse joio, aí os irmãos têm que entender. Esse joio é exatamente o que foi colocado na mulher. Os irmãos de novo entender. Esse joio foi a qual foi colocado na mulher.
esse joio a qual foi colocado na mulher. E passando por cima do que uma ordem de algo que falou assim, não vai juntar, não vai estar junto. Perderam a primazia, a primogenitura, porque foram jogados, colocados no abismo, porque foi após outro. Aí mostra no Éden. Foram instruídos. Filho meu, observe as minhas instruções, a minha palavra, a semente, a minha palavra. Alcançará longos dias, vida eterna, não morrerás. E prosperidade, filhos serão fecundos. Aí vem o semeador também, maligno. E também semeia a palavra dele, o joio. E a mulher, ela foi levada, conforme já fomos tragos nas ministrações, ela foi apresentada a Emanuel. Nós não estamos lendo Mateus? Não estamos lendo Mateus? Foi apresentado Emanuel. Apresentou-se Emanuel. E quando apresentou Emanuel para ela, aí, ambos, quando cresceram, agora a gente vai ler Gênesis, capítulo 3, para a gente entender agora daquelas duas sementes. Posteriormente era lindo, maravilhoso. Exato. Gênesis. Pagial Shimoel. Faz um link ali com Levítico 19:19, né? Levítico 19:19. Não planteis duas sementes no mesmo campo, né? Exatamente, Levítico 19:19. Aí fala assim, Gênesis 3:14. Fala assim, então Iau disse à serpente, por que fizestes isso? É maldito entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira. Lembrando, né? Tem irmãos, tem dúvida, comerás poeira que? Não é que vai comer pó, não, irmãos. Tudo na terra que nasce passa pela morte. A morte é quem? Satanás, Lúcifer. Tudo passa pela morte. Comerás poeira todos os dias da tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Então, quando fala aqui, porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, outras trazem entre tua descendência e a descendência dele. Porque tu carrega no ventre duas sementes. Porque ela carrega no ventre duas sementes. Ela carrega no ventre duas sementes. Aí nós lemos em Mateus que o quê? O semeador, que também semeou. Quando a gente lê em Lucas, a gente vê em Lucas 8, que a gente sabe aquele homem que saiu semear a boa semente, saiu a semear. Por isso que fala, no tempo do fim, a semente, a palavra caiu em terra boa. É a condição de quê? Que a palavra foi acolhida por aqueles, conforme a Provérbios 3. Instrua, filho meu, se escutares as minhas instruções. A palavra que é traga pelo semeador caiu em terra boa. E esses escutam as boas instruções. E eles vão alcançar o quê? Uma vida e mais o quê? Que é riqueza e honra. Pode falar, irmão de Cleide. Provérbios 3, Mateus e Gênesis 3, né? Provérbios 3, Gênesis 3. E não, irmão, você... Aí, Gênesis 3, a King James está melhor. Isso mesmo. O qual na? Essa que você leu, essa passagem que você leu, está melhor na King James. Gênesis 3, vamos ler ela aqui na King James. Gênesis 3, na King James, versículo 14. Fala assim, Gênesis 3,
14 na King James. Então Iau determinou a serpente: por que fizestes isto? É maldito entre todos os animais domésticos. És entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra. Exatamente isso, irmão. Comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Porquanto esta te ferirá a cabeça e tu lhes picarás o calcanhar. Gratidão, irmão André. Gratidão. Então, irmãos, quando a gente vê a condição das duas sementes que foram colocadas na mulher, a mulher foram colocadas nela duas sementes. E aí, dessas duas sementes, nasce quem? Deixa eu ver, das duas sementes, irmão Oswaldo. Irmão Oswaldo, dessas duas sementes colocadas no ventre da mulher, nasce quem? Caim e Abel, certíssimo. Dessas duas sementes nasceram Caim e nasceu Abel. Nasceu Caim e nasceu Abel. Então aí nós estamos andando bem. Nós já lemos, entendemos que nós entendemos o semeador, que saiu a semear a boa semente, a palavra. A qual essa boa palavra, conforme Provérbios 3, era instruídos lá atrás no Éden. Filho meu, ouça as minhas instruções. Alcançará longos dias, vida eterna, não morrerás. E o que mais? Prosperidade. Quer prosperidade, seres fecundos, ter filhos. Então, tá aí, nós estamos indo bem. Livro Anátema de Mateus, aí a gente viu que veio o homem semear o quê? A outra semente. Uma semente o quê? O joio. Que também lá atrás, no Éden, a gente vê a condição de quem? Satanás ali, a serpente veio semear o quê? As falsas esperanças para a mulher, a palavra. E a mulher, ela caiu. Ela caiu. E por isso que a terra, que são as pessoas, a terra, ela recebeu o quê? Ela recebeu essa semente. Ela recebeu essa semente. Essa recebeu essa semente. A semente de Emanuel. Ela recebeu uma semente. Obrigado, irmão Rodrigo. Recebeu a semente de Emanuel. E aí nós lemos aqui em Gênesis 3 que nós vimos o quê? Que foi colocado hostilidade, colocado o quê? Entre um descendente da mulher e a descendência dela. Mostra, porque no ventre dela tinha duas sementes. Né, irmã Cláudia? Tinha duas sementes. Agora eu quero que os irmãos abram para mim a passagem de Lucas 11, 24. Esse é Lucas 11, 24 mesmo. Lucas. Abre para a gente em Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Aqui, ó. Lucas 11, 24. Fala assim, ó. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos. Lugares áridos. Que quer dizer deserto. Certo? É lugar árido. Procurando repouso. Mas não encontrando, diz, voltarei para a minha casa. Então já fizemos esse estudo. Ele saiu do corpo, foi perambular, foi dar uma volta os lugares áridos, depois ele retorna, viu que a casa está vazia e arrumada,
ele volta. Teve ninguém que o barrasse, impedisse. Ele teve acesso de novo o corpo. Por que ele teve acesso de novo o corpo? Eu sei que tem irmãos que têm dúvida. Ele teve acesso de novo ao corpo, porque o momento que ele entrava, ele tinha acesso ao corpo, o espírito e a alma não estavam lá. Estava onde? O momento do deserto, quando fala que ele vai para os lugares áridos, quando o espírito levou o corpo para ser o espírito levou ali o corpo para ser conduzido ao deserto, para ser tentado pelo diabo, ali é a condição de que mostra que Satã teve ali, tentando. E naquele momento a alma e o espírito estavam juntos. Ele retorna porque não tinha ninguém que intervisse. Aí tinha acesso ao corpo. No momento do madeiro, por isso que os irmãos têm que ter dois tempos. No momento do madeiro, a mesma condição. A alma foi se infartar, foi para a luz inacessível, o espírito desce aonde? Lugar de morte, que foi na seio de Abraão. Mas, mais uma vez, teve acesso ao corpo dele. Então, para os irmãos entender isso. Vamos lá. Lucas 11, 24. Esses dois momentos, um é quando ele estava no madeiro, os dois estavam no madeiro. Um momento no deserto, e outro momento no madeiro. Quando a alma voltou para a luz inacessível e o espírito foi para o seio de Abraão. Aí não tinha ninguém que poderia, no caso, no deserto. No deserto não tinha o corpo, aí não tinha. Quando ele tentou o espírito, ele no momento. Aí o momento do deserto é antes da morte do madeiro. Aí. O momento é antes. Foi nesse momento, então, foi aqui naquele momento. Naquele momento, teve a tentação. E aí ele vinha, ele tinha acesso. Ele vinha, tentou e voltou. Não encontrou ninguém que o barrasse. Mostrou, ele voltou para o seu corpo. Por quê? Porque a alma e o espírito estavam ali sendo tentados ali. Passou o tempo, aí houve a morte do madeiro. Morte do madeiro, a alma subiu para a luz inacessível. O espírito desceu para o seio de Abraão. Mais uma vez ele teve acesso. Tem alguma dificuldade, algum irmão, de entender isso? Nesse momento que ele desce e deixa o corpo dele vazio lá, a punição foi quando ele seduziu o senhor de ao chão. A punição foi lá das matrizes, lá do início. Exato. Início de tudo, irmão. A primeira punição dele foi o início de tudo. Antes do Adão, primeiro Adão ser criado, Adão terreno ser criado. Foi a primeira punição dele. A gente vê ali uma punição do Éden, quando ele passa, a serpente passa a comer do pó e tal. A gente vê uma punição que passa a comer de tudo que é da terra ser criado. É a punição que todos passam pela morte. Mas a punição dele de cair por terra é a condição dos primogênitos, primeiros períodos da primazia ali, a primogenitura. A punição foi igual, ou diferente, mas na mesma hora para todos. Tanto os filhos, os primogênitos, foi para a condição ali do abismo, e Lúcifer, Satanás, ele lançado na terra. Aí ele ficou todo esse tempo perambulando. Por isso que a gente entende que a terra era vazia, sem forma, e havia trevas sobre ela. Havia trevas. Por que havia trevas? Porque ele já estava ali, era um lugar árido. Lugar árido, não tinha nada. Mas ele já estava ali. Aí, vamos ler aqui. Lucas 11, 24. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso. Áridos, está vendo? Deserto, áridos, procurando repouso. Mas não encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Mas não é esse ainda ponto que eu quero trazer para os irmãos.
Agora, nós vamos agora lá em Gênesis de novo. Gênesis de novo, irmão Edclei. Irmão Edialcha. Edialcha e Edial. Pode falar, irmão Edclei. Aí, esse momento que ele volta para o corpo, que a alma foi para a luz inacessível, e o espírito para a seio de Abraão. Fala alto para os irmãos escutarem aqui, bem alto. Esse momento que o inimigo volta para o corpo dele, quando a alma foi para a luz inacessível e o espírito para o seio de Abraão, aí ele começa a armar a emboscada. Exatamente. É o momento que ele vai fazer a traição, que ele picará o calcanhar, porque o espírito vai estar na terra, ali uns 40 dias ainda, e ele já está armando a emboscada. Exatamente isso, explicou certinho, dentro desse ponto. E é nesse momento, rapidão trazer uma explicação aqui, irmão. O irmão Ed Cleiton trouxe bem lembrado, né? Porque temos que lembrar. Porque quando o papai trouxe, né? Falando que foi o momento da emboscada que eles tramaram, né? Ali, qual foi o momento? Foi o segundo momento quando a alma foi para a luz inacessível, o espírito ele desceu, né? Ali para o seio de Abraão, é o momento que eles tramaram a emboscada. Por quê? Porque é nesse momento, quando voltamos, né? Ali foi o momento da traição. O momento da traição, ali que eles já estavam planejando essa emboscada contra aqueles que estavam voltando. Por isso que foi um pouco de tempo, né? Da herança sendo herdada. Pode falar, irmão Elton. Fizeram um cerco contra nós. No final aqui da tentação no deserto, lá certo. no Lucas 4, 13, a gente vê ali que tendo acabado toda a tentação do diabo, deixou até um tempo oportuno. Quando a gente procura no dicionário e vê ali a palavra oportuno, ou se você colocar o significado, ali dá um outro tempo propício. E é o que? Nesse tempo oportuno, foi a oportunidade que ele teve quando o papai estava lá no madeiro, a oportunidade propícia para ele subir e pegar o templo vazio e o corpo vazio. Bem lembrado, viu, meu irmão? Bom, boa conexão, bom adendo, viu? Gratidão, viu, irmão Elton? Bem participativo, viu, nas lives. Gratidão, viu? Esses três aqui, que fala do picarás o calcanhar. Que é o momento da traição aqui, ó. O irmão André trouxe aqui na King James, quando fala aqui no momento aqui, ó, de Gênesis 3, da traição, né? Quando eles arrumaram a emboscadas, né? E fala aqui, ó, no 14, fala assim, ó, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela, porque este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. É o momento da traição, né? É o momento da traição que quando ali aconteceu a emboscada antes que eles tramaram, fizeram um cerco, né? É esse momento a condição. Gratidão, viu, irmão? Yaucha 63:18. Que Yaucha? 63:18. E Yaucha 63:18, que é exatamente esse momento. Então, irmãos, quem foi com o irmão que quis fazer a pergunta? Irmã Leidiane, pode falar, irmã Leidiane, fala alto. Você está falando tão baixinho, eu falei, fala alto. Aí a sua trombeta, eu acho que você travou, põe a voz de trombeta para fora. Certo. O Espírito, esse é meu filho. Certo. É um ponto de se analisar. Interessante você ter falado isso, bom de se analisar. Vou depois comentar com o papai, porque o momento que o Espírito, sim, bem lembrado, Sim, eu te entendi. Entendi. Para os irmãos da live entender que a irmã Leidiane falou, ela perguntou se o momento que quando o espírito ali, né, recebe adentro o corpo ali, né, ali na imersão de Auschwitz, o espírito ali ele entra para o corpo e Al fala, né, esse é meu
filho amado, hoje eu te gerei, né? Naquele momento, a condição ali, lá em cima, fica inabitado pelos que poderiam intervir na entrada, volta de Lúcifer, né? Ali para o corpo. Aí ela perguntou, fez a pergunta se poderia haver esse momento também. Aí eu falei com ela que é o momento da gente analisar isso depois. Vou depois levar para o papai. Gratidão, viu? Isso é bom, porque eu fico feliz porque os irmãos estão interagindo, estão participando e estão pegando os links dentro dos estudos que já foram feitos. Isso é maravilhoso, viu, irmã Lidiane? Gratidão, papai, viu? Pode falar, irmão Robson. Ô, irmão Maci. De Jeremias 11, 52. Jeremias 52, sim. 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 Vamos entrar muito nos textos, não, porque é tantos links, irmãos. Aí a gente vai completamente tomando outro norte do que a gente está trazendo, mas tudo certinho. É isso mesmo, faço conexões sim. Oi. Desculpa incomodar de novo. Tem uma dúvida. No momento que Lúcifer ele é jogado por terra, ele já tinha seduzido alguns de lá de cima? Você está falando na condição inicial, quando ele perdeu a primeira vez a condição dele. Ele seduziu, sim, irmão. Por isso que ele recebeu. A punição dele foi ser colocado por terra. Ele já tinha. Ele seduziu, sim, por isso. Aí entra o ponto do comentário da irmãzinha. No momento que o Espírito adentra ali, papai, né? Aqueles que o Satanás já tinha seduzido, é trocado as insígnias lá em cima, né? Sim, foi trocado as insígnias. Por isso Lúcifer foi. Exato. Por isso Lúcifer conseguiu entrar novamente no templo. Nós estudamos isso mesmo, faz sentido. Porque ele, lembrando, né, que foi trocada a sentinela, as insígnias, né? Isso aí, o irmão, bem lembrado, que a condição quando ele desce, e aí nós começamos a habitar, vimos em corpos, é a condição que ali foi trocado, por isso que ele teve acesso fácil para adentrar o corpo de novo. Mas são pontos de análise, viu, irmão? Porque são estudos que a gente vai fazer. Mas eu fico feliz dos irmãos estar trazendo esses pontos, porque depois, para a gente também, a gente depois vai fazer suas observações. Tá bom, irmão El? Gratidão, papai, meu irmão. Então, irmãos, quando a gente viu aqui, a gente leu, a gente se tratou de algo celestial. Olha o que eu falei que eu estou querendo dizer para os irmãos. Vamos prestar atenção. Algo celestial. Houve uma punição, porque aqueles não recebiam as instruções. Eles foram após outro. Foram punidos. Presos no abismo. Certo? Vamos lá. O Éden, a mulher também foi instruída, mas o homem, eles foram instruídos. Mas desobedeceram também. E a palavra em Provérbios nós lemos falando o quê? Filho meu, se guardar as minhas instruções, minha palavra, será o quê? Alcançará a vida. Vida o quê? Eterna. E longos dias, que é vida eterna. E prosperidade. Serão fecundos. Nós lemos agora em Lucas, irmãos, por isso que eu tenho que fazer eu tenho que voltar nos pontos para não perder nenhum ponto. Quando a gente leu em Lucas 11, a gente viu que fala que o Espírito, ele sai, ele vai o quê? Ele vai perambular por lugares áridos. E depois vendo, ele volta de novo, vendo que a sua casa está limpa, arrumada, ele volta para o quê? Volta para dentro do corpo. Mas eu quero que os irmãos gravem o quê? Áridos. Lugares áridos. Vamos agora em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vamos fazer a leitura todinha de Caim e Abel. Vamos fazer a leitura de Caim e Abel. Tudo em cima, tudo que nós estudamos aqui hoje. Caim e Abel. O homem, Gênesis 4, 1. O homem conheceu Eva, sua mulher,
ela concebeu, deu à luz Caim e disse: adquire um homem com a ajuda de Al. Depois ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passando o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Al. Abel, por sua vez, também ofereceu primícias e gorduras do teu rebanho. Ora, Ial agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado. E com o rosto abatido, Ial disse a Caim: por que estás irritado? E por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não está bem disposto, não jaz o pecado à porta. Como animal acuado que te espreita, tolo pode acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos, e como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. E Al disse a Caim: Caim matou Abel. Lançou sobre seu irmão e o matou. Caim matou Abel. E Al disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? E Al disse: que fizestes? Ouço sangue do teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito. Ó, grava essa palavra. Agora és maldito. Agora és maldito. Essa mesma palavra é dirigida à serpente. A serpente, quando ela foi amaldiçoada, falou assim: tu és maldito. Tu és maldito. Então grava aí. 11. Agora és maldito, expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo. Grava também mais essa palavra fugitivo. Serás um fugitivo. Errante. Serás um fugitivo? Errante sobre a terra. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Aí, se os irmãos não estão entendendo, eu vou falar com vocês, irmãos. Especial, para Ial te trazer os discernimentos. Vocês veem que se repete os cenários? Vocês veem que se repete os cenários? Que quando fala serás maldito, é a condição que a serpente, por ser ali, ela cometeu o ato da punição dela, ela, no caso, rastejou do pó, e ela comerás do pó da terra. Comerás do pó da terra. Tudo que brota da terra passa pela morte. Mostrando, tudo passa pela morte. E quando chega mais embaixo, fala aqui que nós lemos. Vamos ler aqui de novo, aqui no 11. Agora és maldito, expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. No 12. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu produto. Ainda que cultivares o solo, não darás mais o seu produto. Ainda que cultivares o solo, não darás mais o seu produto. Tudo linkando com as coisas celestiais e as coisas terrenas, irmãos. Serás um fugitivo.
Serás um fugitivo errante sobre a terra. Agora, vamos ler agora lá em Jó 1. Jó, capítulo 1. Tudo por causa das ministrações gradativas, irmãos. Vocês vão entendendo. As missões gradativas vai te abrindo o discernimento, o entendimento. Jó, capítulo 1. Jó 1:6. Fala assim: No dia em que os filhos de Al vieram se apresentar a Ial, entre eles veio também Satã. E Al então perguntou a Satã: De onde vens? Venho de andar em volta pela terra, andando em esmo, né? Lugares áridos. Respondeu Satã. E Al disse a Satã: Não, só tem aqui mesmo. Então ele fala que ele veio de andar a esmo. Veio de andar a esmo, sobre a terra, lugares áridos. Aí nós voltamos agora lá em Jó, lá em Gênesis 4. Vamos começar de novo no 11. Vamos ler aqui, nessa aqui primeiro, depois a gente vai na King James. 4:11. Agora és maldito. É a mesma condição da serpente. Agora és maldito. Foi punido. Serpente foi punido por cometer um ato. Caim foi punido também por ter cometido ato. Aqui, nós estamos dando as condições de chegar os mesmos pontos de punição. E por que fala as mesmas condições de malditos para ambos e também de terra? Aí nós vamos ver aqui, ó. Fala aqui, ó. No 11. Agora és maldito, expulso do solo fértil. Tá vendo? Expulso do solo fértil. Expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultivasses o solo, ele não te dará mais seu produto. Não vai dar mais o seu produto. Serás um fugitivo. Serás um fugitivo, errante sobre a terra. Errante sobre a terra. Então Caim disse a Ial: Minha culpa é muito pesada para suportar. Vê, hoje tu me banes do solo fértil. Terei que ocultar-me longe da tua face, e sereis um errante, fugitivo sobre a terra. Repetir de novo: sereis um errante, fugitivo sobre a terra. Aí agora vocês entendem. A primeira condição, vamos agora lá no início celestial. A primeira condição celestial, quando ali aconteceu, irmãos, eu vou falar que você é meio difícil ter a explicação da gente trazer, porque eu vou falar que você. E algo que vai nos condicionando assim, a forma que devemos falar. E às vezes a gente tem que ter temor da forma que a gente vai falar para depois papai falar se realmente tudo que a gente está trazendo está de acordo com a palavra, porque esse é o primordial. Então, quando a gente pega celestialmente, aqueles que foram após ele, foram ali com ele, ele foi expulso e ele foi andar a esmo, conforme Jó 1:6. Ele foi para o lugar esmo. Ele foi banido do solo que era fértil. O lugar que era fértil. Nós estamos falando de Satã. Lugar fértil. Que produzia. Foi banido. Quando nós pegamos a condição do Éden, a mesma condição. O Éden era o lugar fértil, que produzia. A serpente ela foi amaldiçoada, porque és maldito. Tu comerás do pó da terra.
Ela passou a comer tudo que é do pó da terra, e ela foi ali também punida. E aí a gente vê também a condição de Caim. Aí você fala assim, não, irmão, agora o que tem a ver Caim com Satã, com Lúcifer? Aí por isso que os irmãos têm que entender pelo Espírito. Quando nós lemos o início, nós lemos o quê? A semente. Nós lemos a palavra, o semeador que saiu semear boa semente. Nós lemos a palavra semeador de Lucas 8, esse semeador. Saiu a semear boa semente. Por isso que no tempo do fim, ela caiu numa terra fértil, uma terra produtiva. São pessoas, somos nós, no tempo do fim. Caiu numa terra fértil. Mas aí, a gente vê lá no início, a mulher ela recebia instrução junto com o homem, com Adão. E se eles recebessem as instruções, eles não iam o quê? Não iam morrer. Eles não iam morrer. Eles não iam morrer. Mas eles receberam as instruções, eles fizeram conforme as instruções, guardou a palavra? Não. Eles passou a morrer. O homem da vida eterna passou a morrer. Aí, nós entramos para a condição que foi colocado no ventre da mulher 2 sementes. Quando o livro de Anátema de Mateus fala das 2 sementes, aí você começa a compreender. As 2 sementes está apontando uma semente do bem, a outra semente do mal. E a semente que sai do ventre da mulher, que é a semente ali, que é Caim, e a semente que é Abel, uma semente boa e uma semente ruim. Aí a punição de Caim é por causa de quê, irmão Euder? A punição de Caim é porque ele ter matado o seu irmão. Grava de novo. A punição de Caim é porque ter matado. Para os irmãos compreender, a morte, ela sempre querendo matar. Por isso que as punições começaram desde tempos celestiais. Desde tempos celestiais. Por isso que quando Iau, ele estava falando para não se unir a outro ser, quando fala da semente, não se unir, mas plantado uma semente única no mesmo campo, para não ser uma semente híbrida, e a gente vê no livro Anátema de Mateus, falando das 2 sementes, foi o que Satanás ele quis fazer lá atrás, colocar a semente dele. Porque, assim como aconteceu no céu, ele, de uma forma, vamos colocar aqui, eles estão numa condição de morte, prisão, porque eles estão no abismo. Tanto trazendo morte celestialmente aqueles que foram para o abismo, porque no céu não é lugar de morte. Papai já trouxe isso para a gente, sabe disso. Mas eles foram para o abismo. Uma condição rebaixada. A gente entende. Éden, a mulher, mas o homem não guardou as instruções. Por não guardar as instruções, eles o quê? Eles foram expulsos de uma terra fértil. Os querubins e aqueles anjos, eles foram tirados de uma terra fértil. Caim e Abel
Caim, quando mata Abel, ele deixa de comer de uma terra fértil. E fala, tu és maldito. Agora tenho que andar errante, linkando com Satanás, que o quê? Eu vim de rodear, vim de passear pela terra. Errante. Errante. É o fruto. Pode falar, irmão. Fala. Ele matou ela, porque ela foi após o outro, matou. É a mesma condição aqui de Caim, que matou o irmão dele, Abel. Exatamente isso. Então, irmãos, quando a gente pega hoje, isso tudo por causa de uma passagem que papai ele comentou, quando ele falou dos que perderam a primogenitura, porque não poderiam se ligar a seres da natureza, que é a semente que não poderia plantar. Eu fiquei pensando nisso, dormi pensando nisso. Por que não pode as duas sementes? Tudo? Aí eu lembrei do livro do Anátema de Mateus, porque lá eles permitem a plantação de duas sementes, mas ali estava querendo trazer algo que Satanás ele estava ocultando. De quê? De uma semente que ele produziu lá atrás. Uma semente que ele germinou lá atrás. Na onde? Na mulher. Uma semente que ele germinou lá atrás, na mulher. Fazendo o quê? E querendo que essas duas sementes cresçam juntos. Coisa de forma alguma que Al permitiria. Por que não permitiria? Porque tudo se inicia no céu. E Al não permitiu de forma alguma e nunca permitiria se unir anjos com os querubins ali da forma que eles se uniram. Porque cada um tinha sua função. Por isso que Colossenses 1,15 fala, para ele foi feito todas as coisas, principados, potestades, tronos e soberania. Cada um tinha função. Da partir que eles passaram por cima das coisas de Al, quis passar por cima, ela falou assim, não é dessa forma. Não tente. Pode falar, irmã Carla. Assim, quando o diabo vem, né, Satanás, Fala. ele vai andar por lugares áridos aqui na terra, né, plantando mal. Caim, ele mata o irmão e é condenado porque ele plantava. E agora ele foi condenado por onde ele andar, ele não vai produzir. Então quer dizer que ele também segue o pai dele andando por lugares áridos. Sim, é isso que estou falando. Exatamente. Por isso que eles não produzirão a terra fértil, mostrando por isso que tudo que sai deles é morte. Não tem fertilidade nas coisas de Satanás, de Lúcifer. Não tem nada que você tira de coisas que vão produzir. Por isso que a maldição, quando Caim ali, ele é amaldiçoado, ele fala assim, tu agora serás maldito e não comerás da terra fértil. É a condição lá de cima que Satanás, a mesma condição. Tu não comerás. Nem à toa que hoje, lá na condição lá em cima, ele está usufruindo daquilo que ele não plantou. Condição lá do livro de Lucas que fala, as aves do céu não plantam. Exato, que Lucas 12 que fala, as aves do céu não ajuntam, não plantam e não semeiam, mas o quê? Mas Ial as sustentam. Entenderam, irmãos? Então é uma terra que hoje, você vê que hoje eles estão comendo daquilo que eles não produzem. Então, mostrando a condição aqui terrenamente, que essa corrida que esses filhos da descendência de Caim, de Emanuel, está produzindo, não vai gerar nada. Não vai gerar nada. A única que vai gerar é Filadélfia, aqueles que são de Auxa. Por quê? Por isso que Isaías e Auxa 55 fala que a chuva e a neve, ela não voltará até que se cumpra o objetivo de sua missão, dar semente ao semeador e pão ao que come. Né, amados irmãos?
que faz produzir, irmãos. Eles não produzem. E aí a gente vê que quando a gente pega no Éden, ele foi expulso do quê? Da terra fértil, do solo fértil, a serpente. Quando a gente pega lá em cima, ele foi expulso do solo fértil. Por isso que quando ele sai de lá da condição celestial, a primeira saída dele fala que a terra era vazia, sem forma, e havia trevas, não tinha nada. Ele vai produzir o quê? Pode falar, irmã Marlene. Satanás é desde lá, né? Então, a passagem de Nerizão, certo. 3, aí você lê aí, 18, 3, 8. 1 João 3,8? É. Vamos ler 1 João 3,8 aqui para a irmã Marlene. 1 João 3,8. 1 João 3,8, irmãos. 1 João 3,8 fala assim, ó. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Desde o princípio. Para isto é que o filho de Al se manifestou. Nossa, é muito forte, irmão Marlene. Por isso que foi necessário manifestar o filho varão. Porque desde o princípio de onde, irmão? Estamos falando de coisas terrenas, não. Nós estamos falando das coisas celestiais. É maravilhoso. Vamos lá. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o filho de Al se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Al não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Nossa, irmãos. Sua semente. Vamos lá. Todo aquele que nasceu de Al não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Al. Nisso são reconhecíveis os filhos de Al e os filhos do diabo. Aí você entende da condição terrena, daqueles que são descendentes de Caim, que é esses que a gente vê, esses homens maus, bárbaros, que você consegue distinguir. E pelos filhos de Al. Quais filhos de Al? Somos nós. Por quê? Porque a obra é completamente diferente. É uma obra que a gente já vê, igual está falando, é uma obra que não é fértil, como a gente viu, que desde o início, a gente vê, eles foram expulsos de uma terra fértil. E repete, que a gente vê em cima, Satanás, Lúcio, ele cometeu o pecado, ele foi expulso da terra fértil, ele desce. Foi para o lugar árido. Você pega o Éden, a serpente, mais uma vez amaldiçoada, foi expulso, mostrando a condição. Foi expulso de uma terra fértil. Caim, descendente da serpente, foi expulso e deixou de comer de uma terra fértil. Vocês acham que é coincidência? E mais ainda, aí fala bem assim, que ele andou errante, condição de Lúcifer, Jó 1:6. Ele andou errante. E ele foi como um fugitivo. Aí nós lemos agora Salmos 18. Pode falar, irmão, depois. Gostaria de ler uma passagem dentro do que você está falando aí. Tá ok, só terminar essa passagem, você pode ler, viu? Aí Salmos 18, que a gente viu que Caim, ele andou como um errante, como um fugitivo. Aí vocês lêem agora Salmos 18. Salmos 18. Salmos 38. Aqui, ó. Ó. Olha para você ver, ó. Persigo meus inimigos e os alcanço. Tá vendo, ó? Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto atrás sem tê-los
consumido. Eu massacro e não podem levantar-se eles, caem debaixo dos meus pés. É a condição daquele, aquele mensageiro, aquele que o quê? Aquele ancião que o quê? Como é que fala? Aquele que propaga o evangelho, as boas novas de salvação sobre o Monte Sião. Aquele que anuncia o quê? Com os pés, como são belos. Isso, irmã Maria. Tem que ter alguém para. Irmãos, eu preciso dos irmãos. Como são belos os pés daquele que anuncia o evangelho da salvação. É essa parte. Por isso que fala: persigo meus inimigos. É a condição dele como fugitivo. Caim como fugitivo. Lúcifer aqui, ó, querendo fugir, mas vai ter que prestar conta. Você vai fugir, não, presta conta. Aí, o contraponto, quando pega Filadélfia e Aucha 52, vamos ir agora em Aucha 52. Olha a diferença. E Aucha 52, agora é a retirada, a saída de Filadélfia dessa terra. Ó, e Aucha 52, 11, é a nossa retirada dessa terra. Ide-vos, sai daqui, não toqueis nada que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios de álcool, mas não sairás apressadamente, não deveis partir como? Fugitivo. Não deveis partir como? Fugitivo. É diferente. Filadélfia, ela não sai como fugitivo, porque tudo que ela faz é agradar Iau. Então o Iau fala: vocês não vão sair como fugitivos. É diferente daqueles que cometeram o erro, teve que sair fugido, irmãos. Filadélfia, ela não cometeu erro, ela andou com o anjo, ela cumpriu sua missão conforme Aucha 55, e o que acontece? Ela não sai como fugitivo, porque Iau fala assim: agora vocês podem vir, vocês me agradaram. Né? Não é, irmão? Eles é diferente, né? Eles já saem como fugitivo. Você vê que os três, a condição celestial, a condição tanto Satã, Lúcifer, e a condição ali da serpente no Éden, quando ele é banido, e a gente vê também ali Caim, que é um descendente ali da serpente, saindo como fugitivo, e fala ainda, saiu errante, mostrando, apontando para quem? Exatamente para Emmanuel, ou para Satã, né? Para Lúcia. Pode falar, irmão de Cleide. Fala alto. É porque dentro do que você está ministrando, e da ministração do Papai Domingo, aí também fala aqui, ó, em Gênesis 4:12, fala assim, ó, 4:11. Gênesis 4:11. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não dará mais o seu produto. Será fugitivo, errante sobre a terra. Aí lá em Judas 1, a partir do 8, fala assim, ó. Ora, esses homens, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade constituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Micael, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Marcha, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar que Iau te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até mesmo nas atitudes mais simples e aprendem por instinto como animais irracionais. Ai deles, porquanto trilham o caminho de Caim, ávidos pelo lucro e se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Coré. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água e impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas
nem fruto. Duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências. Estrelas errantes, que andam errantes, para as quais, ou seja, são fugitivos, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Judas um todo, né? Judas um todo, né? Até o 8 ao 13. Irmãos, depois os irmãos da live, lê Judas um todo, porque é muito grandioso dentro de tudo que nós estudamos hoje. Judas um todo, porque vai falar depois como Caim, aqueles que fugiram, depois falar como estrela errantes. Então a gente vê, irmãos, é muito grandioso. É muito grandioso porque estou falando isso com os irmãos. É estudos gradativamente que a gente tem pegado em sequência, por isso que há a necessidade, irmãos, dos irmãos estar ruminando, os irmãos estar pegando os áudios que têm sido postados semanalmente das reuniões, para os irmãos estar compreendendo. Tá bom, amados irmãos? Algum irmão da live ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta? Irmão Elton, compreendeu, irmão Elton? Estamos te aguardando aqui, viu, irmão? Mais um reforço para o exército também, viu? Muito importante, viu? Gratidão, papai, meu amado irmão. Gratidão, viu? Assim seja, amados irmãos. Então, irmãos, maravilhoso, grato a Yau, que nós continuamos tendo uma semana abençoada, de muita força, muita luta, e principalmente não esquecer sempre do consolo, que é a palavra que Yau nos traz através do mensageiro. Se nós meditarmos, né, conforme Salmos 1, medita na palavra dia e noite, será como uma ave, irmãos, plantada à beira, né, de águas cristalinas, que no seu tempo, na estação própria, verão, dará seu fruto. Por isso que Filadélfia, ela produz frutos, mas você vê que esses descendentes de Caim, eles não produzem nada. Eles não produzem nada. Pode falar, irmão Jonathan, para a gente... Quero só ler um versículo. Fala alto para os irmãos aqui também escutar, viu? Só um versículo. Foi comentado que aquele que se... Fala o seguinte, só para sair aqui no áudio, para a gente. Para sair no áudio. Isso, meu irmão. A paz do Pai Alto. Isso. Quero só ler um versículo que está em Salmo 126. Foi falado que o semeador é Yahshua Micael, né? E na condição terrena, Micael. Certo. Então, aqui, Salmo 126, versículo 6 da Bíblia King James. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Maravilhoso. Gratidão, papai, viu, irmãos? Podem bater palma, viu? Entoando seus feixes. A gente lembra de José, né? A gente lembra de José, né? Entoando seus feixes, mostrando, né? Esse semeador, ele está colhendo, né? Dos seus frutos, né, irmãos? Dos seus frutos, porque produziram, isso é maravilhoso. Gratidão, papai. Pode falar, irmão Elton. Você falou de produzir, eu vi um adendo aqui. Quando a gente volta lá em Gênesis, né? Gênesis 3, 17, diz lá: porque escutaste a voz de tua mulher, maldito é o solo. Aí você vai lá para o 18, ele produzirá para ti espinhos e cardos, comerás a erva dos campos. Aí quando você volta para a palavra lá do semeador, lá a gente vê que por causa dele, maldito o solo, deu espinhos. A gente vê ali que a outra, ali criou os espinhos, aonde que a semente caiu ali e gerou, né, e foi abafada pelos espinhos. E aí a gente vê quando no final do texto é encontrado ali uma terra fértil e gerado bons frutos ao sempre. Sim. Gratidão. Entendi, viu, meu irmão?
Assim seja, viu? Gratidão, assim seja, viu, Manuel? Quer falar? Queria fazer um link. Pode falar. Passagem que o irmão Edcleito. Fala alto, irmão André. Paz de papai aos chamados irmãos. O irmão Edcleito, ele citou aqui sobre Judas, né? Judas, a gente sabe que é Ialda. Nós estamos corrigindo os nomes, porque o papai ele nos alertou, nos orientou que depois da Páscoa ele já vai estar falando ali os nomes corretos, ou seja, vai estar usando ali o nome de Ialda, né, meus irmãos? E não direcionando mais para aqueles personagens babilônicos, né? Que a gente vê Ias, Zeus, então isso tudo direcionando a Zeus mesmo, né? E não direcionando para Ial. Então, quando a gente pega aqui em Judas e Alda, o irmão Edcleito, ele fez ali um adendo, falando assim, ó, no verso 11, que diz assim, ó, ai deles, ou seja, ali, vamos citar a descendência de Caim, ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte, tá vendo? A condição de Lúcifer, já que ele mata também os filhos, ele não poupa ninguém, ou seja, a condição ali de matar todo mundo, come o pó da terra que ninguém passa batido. Aí fala assim, ó, e foram tragados pela morte, na rebelião de Corá. Essas pessoas, olha bem, essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais. Aí fala assim, ó, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelo vento, são como árvores sem folhas, ó, árvores sem folhas. Nós lembramos lá de Apocalipse, né, que aquelas árvores lá de Apocalipse, elas têm folha para curar as nações. Aí fala assim, ó, árvores sem folhas, nem fruto, não dá folha e nem fruto. Aí fala assim, ó, duas vezes mortas, é o que o irmão Ed Cleito citou, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Aí quando fala aqui, ó, essas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, banqueteando. Aí você vai lá em Eclesiastes, que faz um link direto com Eclesiastes 10, 27, que é um contraponto, né, meus irmãos? Um contraponto nosso, porque nós não estamos aqui para se banquetear. Exatamente, o irmão Ed já pegou ali, ó, pegou na ponta da lista. 10, 17. Eu falei 27, mas é Eclesiastes 10, 17, que fala assim, ó, feliz o país cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes comem na hora certa, para se refazerem e não para se banquetearem. Tá vendo? Para se refazerem e não para se banquetearem. Contraponto com aqueles que eles se banqueteiam, eles ali nas reuniões, né? Se banqueteiam e falam assim, ó, se banqueteiam sem o menor pudor, ou seja, sem o menor temor e nem tremor. Gratidão, meus irmãos, era só esse adendo, só para a gente fazer esse contraponto. Gratidão, papai, né, amados irmãos? É muito grandioso, né? Quem está entendendo, quem está compreendendo, está regozijando, porque a gente vê o tamanho do que Ial está revelando, né, e trazendo para a igreja gradativamente, né? E assim seja feito a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Assim seja. Fazer a bênção sacerdotal para os amados irmãos da live, os irmãos também presentes também, né, serem abençoados, já estão sendo abençoados, e que a gente pode continuar uma semana firme e forte de muita perseverança, irmãos, porque nós necessitamos de quê? Muita força e perseverança, porque a palavra ali, quando fala em Salmos, que
A prova, ela te produz a perseverança. A prova produz a perseverança, a esperança. E a esperança, ela te gera experiência. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra é isso. A prova, a perseverança, a esperança da nossa volta celestial e a experiência que ficou e vai ficar de tudo que nós vivemos nessa terra. Né, amados irmãos? Vamos fazer a bênção sacerdotal. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Iau. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ele seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Iau. Iau levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Iau. Grato a Iau, grato a Iau. Grato a Iau, grato a Iau. Grato a Iau, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iau. Aleluia. Adorar somente Iau. Aleluia. Adorar somente Iau. Aleluia. Adorar somente Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iau. Por Iau e por Iau. Por Iau e por Iau. Por Iau e por Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iau. Assim seja. Eu já fico com Deus.